Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa então é nossa segunda videoaula a partir das reuniões de text mining. Hoje nós apresentaremos alguns casos e vamos discutir como tratar essas informações em mais detalhes. Espero que vocês gostem e aproveitem. E aí, pessoal, então essa aí é a nossa reunião do Text Mining. E hoje a gente vai fazer um estudo de caso tentando entender como que nós vamos interpretar os resultados que nós obtivemos. Maravilha, vamos continuar então aí na questão do... Como é que é? Polímeros energéticos. Então, na verdade, a gente fixou polímero, porque a gente queria saber como a história do polímero foi desenvolvendo ao longo desses 10 anos, e a gente pesquisou a palavra, entre aspas, né, para achar literalmente o termo polímeros energéticos juntos. Então a gente fixou polímero e foi vendo as correlações. Tanto que a palavra energético, ela se deslocava nas correlações ao decorrer dos anos. A gente percebeu que no início o estudo não era tão forte, sempre focado para a nitrocelulose, que foi um dos primeiros polímeros energéticos, mas com o passar dos anos ele foi aumentando a quantidade de polímeros estudados, e toda vez que eles descobriam um novo polímero para inserir ou uma nova função, a gente via que a palavra caracterização ela se deslocava. Nos primeiros anos ela aparecia lá no final, por último, quase sem nenhuma correlação, mas quando chega em 2018, se eu não me engano, a caracterização já está bem forte. Porque não só foi estudado novos polímeros, mas a gente queria saber como a gente... como se eu tivesse feito o artigo. Mas, enfim, queria saber de que forma a gente pode caracterizar para tentar criar um padrão. E a gente vê nos últimos anos de 2015 até 2019 alguns padrões sendo criados, algumas características sendo fixadas, como o Matheus falou, o caso do éster. Percebeu que se tiver um grupo éster no monômero do polímero, ele aumenta esse poder de queima. E eu pedi para os meninos também separarem, fazer um fluxograma para eles conseguirem enxergar de uma forma mais clara esse deslocamento das palavras, tanto a que estava dentro do nosso limite de confiança, quanto as que estavam acima e abaixo. E agora sim, eu acho que é isso. Cíntia, gostei muito do que você falou. Pessoal, percebam aí na explicação da Cíntia o seguinte: ela, o grupo dela, está dando... Toda vez que eu falar a Cíntia, o grupo da Cíntia, fica melhor assim, vai facilitar a comunicação. Então a Cíntia está dando uma interpretação para esses números e para essas palavras que ela encontrou. E isso é fundamental para ela contar essa história. Vocês têm que começar a imaginar na mente de vocês uma história para apresentar essas palavras e esses números. E é claro, né? Essa história ela tem que fazer algum sentido, tá bom? Daí o que acontece? É fundamental vocês terem alguma conexão com o que vocês querem falar. Por exemplo, no caso da Cíntia, a Cíntia tem uma conexão muito forte com esse tema, polímeros energéticos, porque ela está trabalhando nisso. Então, ela já colocou a mão na massa, ela já viu o negócio funcionar, ela já fez misturas de polímeros, ela já queimou essas misturas de polímeros, ela já mediu a temperatura disso. Então, ela tem uma familiaridade com esse tópico, tá? Que vai permitir que ela crie essa narrativa, que ela crie essa história. Toda vez que eu falo narrativa e história, eu estou falando na interpretação dos dados que nós obtemos. É sempre isso. Por quê? A gente obtém os dados, tá? E esses dados eles estão aí numa forma meio de nuvem, né, que precisa ser materializada. Outro ponto fundamental que foi levantado aí é a questão do desenho. Gente, é fundamental que vocês organizem um fluxograma do que é que está sendo buscado, para vocês não se perderem no meio dessa enxurrada de palavras e de termos que vão surgir. Desenhar isso daí é uma etapa fundamental do trabalho. Parece que não, parece que é besteira, né? Eu quero entrar logo de cabeça
nesses números, eu quero entender como é que eles estão variando. Sim, de novo a gente volta à história do essa é a parte divertida do trabalho. E lidar com a parte divertida sem estruturar ela é complicado, porque o que acontece? A nossa atenção é seletiva. Então, ao longo desse processo de busca, a gente vai encontrar outros termos, outros assuntos que vão chamar muita atenção. E a chance da gente desviar a nossa atenção para esse novo tema é muito grande. Então, tendo isso fixado, né, num esquema, tem que procurar essa palavra a partir dessa busca. Eu entendi que existem 2 ou 3 palavras que têm uma correlação muito... outras palavras que têm uma correlação muito forte com essa primeira. Legal. Entre essas 3, que são provavelmente 3 cenários diferentes, qual o cenário que me interessa? Não sei. Né? Você vê polímero pode migrar aí para drug delivery, polímeros energéticos, polímeros condutores e tal. Não, mas meu interesse é no drug delivery. Legal. Então agora eu foco minha análise nesse campo em particular. Tá, dentro do drug delivery, usando o polímero, eu tenho algum polímero em particular que me interessa? O PLA, legal. PLA então fixado, né? E vamos entender nesse campo polímero, PLA, no caso, drug delivery, como as coisas estão variando ao longo do tempo. E é nesse tipo de arranjo que a gente tem que ir se guiando para a gente não ficar perdido, né, com esse monte de informação que aparece. Emiliane, você fala um pouco mais aí do trabalho que o pessoal estava fazendo e como é que foi aí, e quais são os desdobramentos e como é que vai agora abordar a questão aí do PLA? Bom, professor, a gente começou, né, fazendo aquela busca, usando uma palavra-chave entre aspas, que era drug delivery, e PLA. Um ponto separado com ponto e vírgula, né? Para drug delivery sempre ficar junto e achar também os artigos com PLA, né? Perfeito. Só que aí depois, né, a gente foi migrando as ferramentas, né? Passou para Excel, depois para TXT, depois colocou no Voyant. E aí eu fiquei meio perdida se eu deveria ter pesquisado só PLA e aí visto na ferramenta quanto de PLA era de drug delivery e depois ter feito uma busca mais aprofundada ou se era para eu ter seguido assim mesmo. Porque, no fim das contas, no início eu pensava em fazer uma abordagem do PLA no drug delivery, mas depois eu acabei ficando meio perdida. Se eu deveria ter ampliado primeiro para depois fechar. Eu ampliar primeiro e depois fechar pode ser uma boa estratégia. Depende do que você vai encontrar. Na dúvida, para e recomeça. Porque é sempre melhor parar quando você começa a ficar em dúvida e recomeçar, às vezes, por uma rota mais abrangente, do que continuar minerando e chegar à conclusão, depois de muito tempo e muito esforço, que não era bem aquele caminho que estava querendo. Eu insisto na questão da interpretação, né? Como que você quer contar essa história, o que você está vendo? Você tem uma premissa de partida. Então você tem aquela ideia inicial, que é tentar identificar qual é a relação, se é que existe alguma relação entre o polímero A e todo esse mundo aí do drug delivery. Legal. Né? A partir dessa premissa, você tem que ir construindo a história que você vai contar, ou seja, a interpretação desses dados que você vai contar a partir desses números. Né? Então, assim, está na dúvida, minha sugestão é começa de novo. Foca no PLA, eu acho que o PLA é o melhor, tem que ser alguma coisa que te deixe confortável. Né? Você já tem muita experiência com PLA, já leu muita coisa a respeito disso, principalmente do PLA associado a esses sistemas de liberação. Então usa essa tua experiência para nortear o trabalho. Para e volta, tá bom?
Tá bom, vou fazer aqui. Obrigada. Por nada. Mais quem? Posso falar, professor? Pode. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Não sei se foi. Foi ou não? Não, ainda não. Eu vai. Foi? Não, peraí, não é esse não. Foi. É esse. Que é outra do resumo que eu tô vendo. Então, eu botei tudo no Word para ficar melhor. As palavras-chave que foram usadas foram Rosa Damascena e Nano, depois Rosa Damascena e emulsões, e depois Rosa Damascena e polímeros. Só que não colocou faixa, né, com restrição de ano. E aí, com Rosa Damascena e Nano, obteve-se 80 papers, com Rosa Damascena e emulsão 149 e com Rosa Damascena e polímeros 181. E analisando todos os papers que apareceram, a faixa para o primeiro foi de 1969 até 2020, 1784 a 2020 segundo e 1980 a 2020 o Rosa Damascena e polímeros. E aí, o que eu fiz? Fui na plataforma, fiz a análise, também fiz análise no Excel para ver o que estava aparecendo nesses anos anteriores e observei que o início das pesquisas, tipo assim, que teve um aumento significativo dos trabalhos foi a partir de 2014 para a questão da Rosa Damascena e relacionado a nano, a palavra nano. E aí, analisando todos os títulos, obteve-se as principais correlações que eu botei na tabela que está aparecendo na tela. Tá vendo, professor? Tá? Beleza. É porque tá mudo aí. E aí, a primeira relação, observa-se como primeira correlação é Rosa e Rosa Damascena, que é o nome científico para uma espécie de rosa. A segunda, a Rosa Damascena é anticâncer, que podendo estar atrelada às propriedades da rosa em questões que são já estudadas com as atividades de anticâncer nos óleos essenciais. Calma aí. E a correlação entre a palavra rosa e nanopartículas, ela vem em quinto, se eu não me engano, de todas as correlações obtidas com relação aos títulos. Com relação aos resumos, não foi verificada a correlação entre a palavra rosa e nanopartículas. Novamente, a primeira foi Rosa e Damas, que é Rosa Damascena em inglês, Rosa e Bulgária, que está atrelada a Bulgária ser um dos grandes produtores mundiais de rosa. Aí, para outro conjunto de palavras, que é a Rosa Damascena e emulsões, observa-se que houve um grande aumento nos trabalhos em 2010, entre os papers, né, que apareceram entre 1784 e 1982, todos eles se referem a livros e patentes. Com relação às análises dos títulos, observa-se as correlações entre rosa e cultura, podendo estar relacionado mais à área de agricultura, híbrida também por questões dos híbridos de rosas. E depois eu fiz uma outra, como eu não achei uma correlação bastante interessante utilizando a palavra rosa, eu botei como segundo termo específico o essencial, que é dos óleos essenciais. E aí obteve-se as correlações principais de óleos essenciais e composição, óleos essenciais relacionados ao termo de cosméticos, que são pesquisas também na área de cosméticos, e antioxidantes, que seriam algumas propriedades que também existem nos óleos essenciais. Analisando e
nos títulos não observei nenhuma correlação entre as palavras rosas e emoções. Porém, essa correlação é observada quando analisados os resumos. E aí observa-se as correlações, novamente, entre rosa e damascena, que é o nome científico dessa espécie de rosa e emulsões, sendo a quinta correlação mais relevante obtida. Também fiz a correlação entre emulsão, entre a palavra, botei como específica a palavra emulsão e obtive a correlação mais relevante entre emulsão e damascena, que está atrelada à espécie da rosa. O último jogo de palavras que foi feito foi rosa, damascena e polímeros. E aí, com essa correlação, observou que em 2013 houve um aumento significativo dos trabalhos, né, com essas palavras-chave. E entre 1980 e 1999, todos os papers que apareceram foram relacionados a patentes. E analisando as palavras-chave, obteve-se as correlações com relação aos títulos, utilizando a palavra essencial, que novamente vai estar atrelada a óleo essencial. E aí obteve-se a correlação mais relevante, essencial, esqueci a tradução do assistant, e a segunda mais relevante foi a rosa essencial e essencial, os óleos essenciais e damascena, que está atrelada à questão da espécie química científica da rosa. E analisando os resumos, obteve-se, eu botei fiz a primeira correlação com a palavra rosa e depois com a palavra polímero. E aí obtive as correlações mais relevantes apresentadas na tabela. E observa-se que realmente tem bastante estudos relacionados aos óleos essenciais e a polímeros e também os óleos essenciais com emulsões. Bom, foi isso que eu fiz nessa semana com relação ao TextMind. Eu cheguei até a enviar para você. É isso. Olha só, você pode pensar aí nesse contexto o seguinte. Primeiro, vamos lá. Vamos delimitar o nosso problema. Tá? Uhum. Caso em particular da Michelle, qual que é o problema? O problema, que não é um problema, é que ela é mestranda do Pente. Então o negócio dela é nanotecnologia, especificamente nanotecnologia. Ótimo. Daí a gente tem que seguir muito mais por esse caminho do que pelos caminhos que a gente está acostumado a seguir, que envolvem mais os polímeros. Quando você pensa a partir desse contexto, eu gostei muito dessa tabela que você mostrou, tá? Porque você vê nela o seguinte: tem termos que não são relevantes. E você pode simplesmente ignorar esses termos. Por exemplo, flores, fluorescência. Não tem muita coisa a ver com o contexto. Mas, quando você pensa na rosa, tá, e no anticâncer, olha que legal, cara. Pô, show de bola. Você tem uma correlação lá bem forte, 0,669. E quando você pensa na rosa, por que está em português falando isso, hein? Eu não sei por quê. A gente fez a pesquisa em inglês e eu não sei por que ela aparece como uma das principais palavras-chave, assim, mais Coisa frequentes. curiosa. Ó, isso aí, mais então, do que rose, que é a rosa inglês, né? Bacana. Tem que tentar descobrir o porquê de aparecer isso assim. Né? Já que não foi, às vezes, um negócio só que você escreveu na tabela, escreveu rosa e saiu copiando. Não, veio assim mesmo na plataforma. Bacana.
Bacana, tem que dar mais uma minerada e tentar entender de onde que vem esse rosa, né, em vez do rose. Ok. Voltando aqui então ao problema, olha só que coisa legal. Você tem rosa e anticâncer e você tem rosa e nanopartícula logo na sequência. Não, descartando flores, né, fluorescência, não sei, tal. Né, você tem logo essas duas palavras que estão muito, muito relacionadas ao contexto também rosa e damasceno. Olha só que coisa bacana. Eu, no teu lugar, focaria os meus esforços, concentraria os meus esforços nesse quadro. Né? Tá. Pensando rosa, damascena, anticâncer e nanopartícula. Tá. Aí, se você pensar agora nesse conjunto, repara o que acontece. Você tem, pessoal, existem vários caminhos para vocês montarem esse arranjo mental e essa narrativa que vocês vão apresentar com os dados. Mas vamos aqui construir um outro. Né? Então você tem aqui rosa, damascena, anticâncer e nanopartículas. Ainda tem uma aplicação. Isso que eu ia falar, poderia até estender a aplicação também, né? E ainda tem uma aplicação que é muito legal. Show de bola. O que acontece então? Vocês, a partir desse momento, têm um subsídio para pesquisar artigos que tratem, olha que coisa legal, de rosa, damasceno, usada em tratamentos de câncer, quando você tem nanopartículas e quando você não tem nanopartículas. Olha, você passa a ter dois conjuntos, né, que podem ser, então, avaliados da seguinte forma. Vamos procurar quais foram os últimos avanços. Tem duas coisas que dá para fazer. Ou os avanços mais relevantes, aí no caso a gente está falando artigos nessa faixa de tempo que foram mais citados. Né? Outra vertente é quais são as contribuições mais recentes para esse assunto. Então vamos supor que a gente siga pelo caminho das contribuições mais recentes. A gente tem um conjunto aqui que é rosa, damasceno, anticâncer, sem nanopartícula. E um outro conjunto, rosa, damasceno, anticâncer, com nanopartícula. O que esse conjunto me diz? O que esse outro conjunto me diz? Pode ser baseado em text mining. Text mining aqui. Text mining aqui. Com isso, e esse novo conjunto de palavras mais refinado, o que você vai fazer? Você vai procurar casos. Então você vai ter os casos, né, que são aí derivados desse primeiro conjunto, rosa, damasceno, anticâncer, sem nanopartículas, e você vai ter os casos que vêm do rosa, damasceno, anticâncer, com nanopartículas. Então, aí voltando ao raciocínio, provavelmente vai ter um cara, né, de 2018 que fez esse estudo usando a rosa, damasceno, num trabalho onde ele avaliou as propriedades anticancerígenas desse sistema, talvez fazendo aí, né, uma avaliação de apoptose. Beleza. E do outro lado, tem um cara, mais ou menos nesse mesmo ano, que fez um trabalho parecido, só que usava nanopartículas ou algum tipo de nanosistema, que tentou também avaliar essa apoptose. Se aconteceu isso, olha só que coisa legal. Você passa a poder comparar esses dois casos. A presença dessas nanopartículas foi relevante para essa morte celular? Os resultados são iguais ou são diferentes? Olha como é que fica rico o trabalho. Oi? Tinha uma coisa em mente, só que aí, quando a gente chega até o voyante, às vezes o negócio não é o que a gente esperava que fosse, entendeu? Por exemplo, nessa nossa busca, esperava, como a gente buscou a palavra PLA, igual você tinha buscado a palavra polianilina, né? Sim. Que o PLA fosse, no máximo, a terceira palavra, né, mais citada em todos os títulos.
Só que no meu caso, ela foi para a quinta palavra, sabe? Em alguns casos, assim, ela demorou muito a ser citada entre essa cronologia, esse número de citações da palavra, né? No voyage. E aí isso me surpreendeu muito, e aí me deixou, assim, na dúvida em qual caminho que eu deveria ter seguido, porque eu queria focar no PLA, então eu queria que ele fosse a minha palavra-chave, a maioria, né, das citações. E aí ele foi muito para baixo, e aí eu fiquei, gente, acho que eu vou ter que redesenhar esse esquema, porque no fim das contas não era a gente desenha pensando numa coisa. Daí, quando a gente chega no Voyant, não necessariamente é aquilo que a gente planejava, né? Que ia acontecer realmente. Mas vamos lá, vamos pensar nessa estrutura que você está falando. Você tem, então, essa pesquisa que envolve polímeros e drug delivery. É isso? Sim. Legal. E quando você tem polímeros drug delivery, você começa a avaliar esse conjunto e chega à conclusão que o PLA, o PLA, exato, está lá para a quinta posição. É isso? Mesmo. Legal. Bom, aí você vai ver o seguinte, tudo bem, antes do PLA deve ter o PEG. Tem ou não tem? Ele acaba separando assim, drug é o primeiro, daí vem drug, certo. Daí embaixo vem delivery, e agora, não lembro qual era a terceira ou a quarta, porque eu realmente não estava focando nisso, eu fixei PLA, que aí eu comecei a reparar que era mais frente, sabe, quase nem aparecia lá, porque só aparecem, acho que 5 primeiras palavras, ou 6 primeiras palavras, né? Ali eu acho que eu entendi o que você... Entendi, acho. Tá legal. Essa palavra que ela marcou, a Michelle, né? Ela marcou até aí grifado, né? A ordem e o número de citações. Aí era assim, drug aparecia, não sei, 1000 vezes. Aí delivery 700 vezes. E o PLA aparecia assim, 120 vezes, entendeu? E isso me deixou meio frustrada, porque Mas as palavras-chave da tua pesquisa envolviam PLA. Era PLA e drug delivery? Drug delivery, Drug delivery. Não, era PLA e drug delivery. Maravilha. Drug delivery entre aspas e ponto vírgula e PLA. Certo. E então, aí Oi. Me frustrou, porque eu achei que ia encontrar bem mais PLA, né? Mais ou menos a mesma proporção do drug delivery, pelo menos, mas não, ele estava bem abaixo. Aí quando eu fixo assim, o PLA, aparece PEG, aparece magnética, aparece nanoparticle, aparecem várias coisas correlacionadas ao PEG. É essa abordagem que você tem que dar, porque repara o seguinte, você tem os textos e você tem os títulos e você tem os abstracts, né? Dentro desses títulos, por exemplo, a pessoa pode evitar, por algum motivo, falar PLA. Vai que o cara acha que PLA está muito batido. Aí ele não coloca, ele coloca sistema polimérico para liberação de determinado fármaco. E o PLA, esse nome, vai aparecer no corpo do documento, no abstract, em algum lugar. Daí você vê uma contagem menor dessa palavra nos textos, nos títulos e nos abstracts. Bom, o que em nada atrapalha a tua análise. Fixa o PLA, que é o teu interesse, e vai comparando quais são as correlações que aparecem com o PLA fixo. Tá? Segue por esse caminho. Eu acho que de repente não vai precisar nem refazer a pesquisa, ela já está feita. Tá bom. Então, eu só pensei em refazer por causa disso. Esse resultado me deixou um pouco frustrada, porque dentre os milhares de artigos que tinham, eu só consegui um número bem baixo, sei lá, 10% só que falavam em PLA. Mas realmente pode ser por causa do corpo do texto e não os títulos ou abstractos. Sim.
Então, vamos lá. O senhor disse para a gente separar os 50 primeiros artigos, porque estão classificados em ordem de relevância. Mas no nosso caso de polímero energético, por exemplo, o ano que teve mais artigos, que foi 2019, tinham 79 artigos. Então, eu não excluí nenhum. Eu estou trabalhando com os 79 pelo volume. Ou eu continuo trabalhando nessa faixa dos 50? Não, não exclui não. Se é uma quantidade administrável de trabalhos, não, usa tudo. Tá, era só essa minha dúvida mesmo. O problema é que às vezes você tem um termo que é muito genérico, igual aquele que eu estava falando com vocês da polianilina, que tem bilhões de trabalhos. Não, então não tem como você pegar aquilo tudo, mesmo tendo, né, esses recursos computacionais e tudo mais, não dá para fazer tudo. Né? E segue por esse caminho. Coleta tudo que você puder. Isso aí. Tá, a gente já fez essa coletagem. Qual é o próximo passo? A escrita. A gente está avaliando o seu artigo para seguir o mesmo modelo. Isso aí, isso aí. Mas antes de escrever, olha só, o que vocês têm que fazer? Nós temos uma ferramenta muito mais trabalhada, muito mais elaborada do que a escrita propriamente dita, que é a fala. A gente então tem uma capacidade de organizar os nossos pensamentos durante a nossa fala que é simplesmente fenomenal. O que eu sugiro para vocês? Em grupos, vocês vão conversar, vocês vão marcar uma outra reunião dessas entre vocês. E vocês vão descrever, falando, os resultados que vocês têm. Igual você fez hoje, Cíntia, no começo, né, dessa nossa reunião. Aquela tua explicação foi perfeita, eu achei ela maravilhosa. Imagina então essa discussão de vocês organizada, tá? E registrada. Vocês vão gravar essa discussão. Então, minha interpretação desses dados é que, poxa, está seguindo por esse caminho porque percebi isso, juntei com a experiência que eu tenho lá do laboratório, que eu vi acontecer, beleza. Isso vai gerar, então, um fluxo de ideias, tá, concatenado. A partir desse fluxo de ideias, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que transcrever essas ideias. Aí essas ideias vão para o papel. Qual que é a diferença? Não é uma transcrição pura e simples. Né? Transcrição é coisa do taquígrafo, né? O cara lá do tribunal que fica lá batendo naquela maquininha que tem os símbolos lá especiais e consegue registrar um monte de pensamento, né, de uma forma muito rápida e literal. Vocês não vão fazer essa transcrição literal, porque provavelmente durante a explicação falada vocês usaram uma série de palavras que são desnecessárias. Então esse conteúdo vocês têm que imaginar. Falei meia hora. Legal. Nessa meia hora, sei lá, disse cerca de 3.000 palavras. Nossa, falou rápido pra caramba. Maravilha. Essas 3.000 palavras vão virar num discurso escrito, que é um discurso formal, e é o lugar onde você doma o pensamento, elas vão virar 1.000 palavras. Mas a sequência está lá. Então vocês não vão se perder durante o processo de escrita. Vamos combinar isso? Vocês vão fazer isso, então? Pegar essa informação que vocês já têm, transformar isso daí num arquivo de áudio ou num arquivo de vídeo, isso numa discussão em grupo entre vocês, e essa discussão depois vai ser transcrita, ou a gente pode até melhorar o termo, vai ser traduzida desse modelo vocalizado para esse outro modelo escrito. Tá bom? Fica sendo a nossa próxima atividade, então, para a próxima reunião. Vamos marcar para a semana que vem, quinta ou sexta-feira, que aí dá bastante tempo de resolver isso tudo, né, e vocês já delimitarem e escreverem algum texto. Tá? Lembrando, então, os desenhos
e a evolução desses desenhos, tá? A interpretação dos resultados, a discussão nos grupos individuais e a transcrição ou tradução, se vocês preferirem, né, desses diálogos, dessa conversa, né, para a forma de texto. E aí a gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, às 9 horas. Fechado? Tá bom. Maravilha. Galera, só muito bom falar com vocês. Se cuidem, tá bom? Não parem de trabalhar. Aproveitem que o sol está brilhando, pega um pouquinho de sol aí de alguma forma, dá uma escapada, né, que a vida tem que continuar, tá bom? Abraço para vocês, fiquem com Deus. Até semana que vem nesse assunto.